Olá, meus queridos alunos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma videoaula e hoje trataremos de um tema muito importante, que é o da Quarta República e também do populismo no Brasil entre 1946 e 1964. Quando fazemos qualquer consideração sobre a chamada Quarta República ou Nova República, ou República Liberal, como queiram, né? As denominações utilizadas são variadas. Em alguns livros também nós vamos encontrar a República Populista, ou seja, há várias denominações que são usadas para designar, digamos assim, um curto contexto, digamos assim, da história brasileira, que vai de 1946, com o fim da chamada Era Vargas, da ditadura Vargas, e termina também, é concluída com um outro golpe que vai estabelecer a chamada ditadura militar no Brasil em abril de 1964. Então é um curto contexto de democracia entre duas fases ditatoriais, ou seja, uma curta democracia espremida, digamos assim, entre dois momentos muito difíceis, muito tensos da história brasileira. Outro ponto a ser ressaltado com relação a esse momento da história nacional é que ele é marcado a partir da adoção por parte de vários políticos do chamado populismo. Um tema bastante polêmico, que suscita diversas discussões até os dias atuais, até no sentido de conceituar o que seria o chamado populismo. O populismo ele tem algumas características, embora seja um conceito muito abrangente, digamos assim, ele tem certas características básicas. Uma delas, ele não dispõe de teoria, ou seja, não tem uma teoria, não tem um discurso, uma ideologia por detrás do populismo. Geralmente o populismo ele nasce de um processo de crise. No populismo, o povo é o principal motor, digamos assim, de atuação de algumas lideranças. Ele é instrumento, o povo também se transforma em instrumento. É muito complicado falar na palavra manipulação, porque é uma outra expressão, é um outro conceito bastante polêmico. Mas no populismo, digamos assim, contemporâneo, nesse populismo do século XX, dos anos 40, anos 50, até o início dos anos 60, o povo muitas vezes ele se transforma em instrumento, que passa a ser o principal motor, que vai girar a atuação de algumas lideranças. Em algumas situações também o populismo ele é associado ao nacionalismo, ele é maniqueísta, o populismo. Como assim maniqueísta? Ele tem uma visão de bem e de mal. Geralmente quem se opõe ao governo das lideranças populistas é taxado, é considerado como se fosse portador de características negativas, contrário à pátria, à nação, antinacionalista e outras coisas mais. Geralmente os líderes populistas também são caracterizados pelo uso do carisma, são pessoas carismáticas que conseguem angariar um apoio popular considerável. Aí nós temos o exemplo de Vargas, nós temos o exemplo de Jânio Quadros, de Perón na Argentina, ou seja, inúmeras lideranças populistas que atuaram nesse contexto que vai dos anos 30 até o início dos anos 60.
É um tipo de conceito também onde a liderança ela necessita de constante mobilização popular, ou seja, o líder populista ele tem que ficar mobilizando continuamente a população, né, o povo, os seus apoiadores, e isso é muito perceptível, digamos assim, até os dias atuais. É possível observar essa característica também. Então o populismo ele tem algumas peculiaridades, digamos assim, que devem ser, que indicam, né, o uso desse tipo de postura, né, desse tipo de atitude política, que foi muito comum, volto a repetir, no contexto dos anos 30 até o princípio dos anos 60, em várias partes do mundo, mas que se destacou aqui na América Latina, mais especificamente no Brasil, na Argentina, no México também. Ou seja, o populismo vai ser um tipo de atitude política, um tipo de postura política muito comum nessa conjuntura. Por isso, é bastante corriqueiro encontrar em livros didáticos o uso da expressão república populista, o uso da expressão fase populista, democrática e assim por diante. É muito vasta a bibliografia sobre populismo. Existem muitos autores, um dos autores clássicos, sem dúvida nenhuma, é o Francisco Belfort. Ele tem várias obras que trata dessa temática. Outro autor que explora bastante, também essa temática é o Boris Fausto. E existem também vários outros estudiosos que trabalharam a temática do populismo nos seus estudos de história ou de ciência política, ou seja, a partir dos mais variados, diversificados encaminhamentos. Mas falando dessa época, desse contexto aqui no Brasil, a ditadura Vargas ela chega na sua fase final. Vargas renuncia em 1945, ele é pressionado e ele acaba renunciando. É estabelecida uma nova Constituição, em substituição à Constituição que Vargas havia consolidado no chamado Estado Novo. E também, além da nova Constituição, são realizadas eleições democráticas que são vencidas pelo político Eurico Gaspar Dutra, que vai governar o Brasil entre 1946 e 1951. O governo Dutra é um marco, digamos assim, desse início de democracia, porque ele vai ter algumas características bem interessantes. Primeiramente, ele já vai imprimir na sua política algo que estava muito presente na questão das disputas partidárias, ideológicas no Brasil naquele contexto, que eram as rivalidades envolvendo liberais e nacionalistas. Os liberais eram chamados de entreguistas, porque defendiam uma aliança mais próxima com os Estados Unidos, a entrada do capital internacional no Brasil, enquanto que os nacionalistas defendiam que o desenvolvimento do país ele só iria ocorrer através do Estado, do governo, de políticas governamentais que pudessem acelerar esse processo. Toda essa era populista, toda essa era que vai ser marcada nesse contexto, digamos assim, essa era democrática, vai ser caracterizada por essas disputas. Em alguns governos ela vai estar mais evidente, em outros não, mas todos eles vão ter essas disputas entre nacionalistas e liberais
por detrás, digamos assim, das discussões e dos debates que estavam em voga naquele contexto. O governo Dutra, ele estabelece o Plano SALT, uma sigla que tem como significado saúde, alimentação, transporte, energia, ou seja, tinha como metas estabelecer toda uma série de mudanças. Também foi caracterizado por uma abertura econômica que acabou beneficiando o capital estrangeiro. Boa parte das reservas nacionais desapareceram no governo do Eurico Gaspar Dutra, cerca de 80% das reservas que nós havíamos acumulado no contexto da Segunda Guerra Mundial. Uma outra característica do governo Dutra vai ser a aliança desse governo com os Estados Unidos no contexto da chamada Guerra Fria. Então o Brasil se alinha à política norte-americana e vai passar a se opor à presença de comunistas, de socialistas aqui no Brasil. Inclusive, o governo Dutra vai ser responsável por colocar o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, na chamada clandestinidade, ou seja, o PCB é fechado, considerado ilegal, e seus políticos, deputados, são cassados, perdem o mandato. É o contexto em que o governo vai, digamos assim, deixar muito claro a sua aliança com o bloco capitalista e sua aversão, digamos assim, a qualquer tipo de postura considerada de esquerda nesse contexto da história brasileira. É bom destacar, só para finalizar essa parte do governo Dutra, que desde a redemocratização no Brasil, algumas siglas, alguns partidos ficaram na disputa político-partidária de forma mais intensa. Nós podemos destacar aí a UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido que tinha uma tendência muito mais à política liberal, à entrada do capital norte-americano. E nós tínhamos também o PSD, Partido Social Democrático, um partido ligado às oligarquias, de cunho um pouco mais conservador, um pouco mais nacionalista, digamos assim, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha uma ligação muito mais próxima com os trabalhadores, com os sindicatos, naquele contexto. É bom destacar o seguinte, tanto o PSD quanto o PTB foram criados a partir das ações do Getúlio Vargas, ou seja, Getúlio Vargas esteve por trás do estabelecimento dessas duas agremiações políticas. Além, é claro, do próprio PCB, mas o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, acabou entrando logo na ilegalidade já durante o governo do Eurico Gaspar Dutra. Em 1951, o Dutra termina o seu mandato, termina o seu governo, e quem é eleito no mandato seguinte nada mais foi do que Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, que havia governado o Brasil de forma ditatorial durante os 15 anos da chamada Era Vargas, de 1930 a 1945, só que nesse segundo momento, ele é eleito democraticamente, assumindo a presidência em 1951. Como era de se esperar, o governo Vargas foi marcado por diversas polêmicas. Vargas adotou um claro posicionamento populista, que era a sua prática habitual, né? Costumeiramente ele era chamado de pai dos pobres, era uma expressão que era utilizada, mas alguns críticos diziam que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, porque geralmente a mãe é mais generosa que o pai. Mas o fato é que Vargas adotou uma política nacionalista que feria muitas vezes os interesses dos Estados Unidos, feria os interesses da UDN e de parte do empresariado brasileiro. Durante seu governo, ele criou o BNDES, para incentivar o desenvolvimento da indústria nacional.
Houve também, o BNDES foi criado em 1952. Houve também a campanha do Petróleo é Nosso, em 53, e no mesmo ano ocorreu a criação da Petrobras, que era uma empresa que tinha como objetivo o controle, né, da exploração das reservas de petróleo aqui no Brasil, e que foi criada a partir de toda uma campanha nacionalista, ferindo também parte dos interesses de empresas norte-americanas. Em 54, de 53 para 54, foi criada a Eletrobras, né? Ou seja, Vargas já tinha criado uma empresa para controlar a exploração do petróleo e cria também uma que vai gerir o uso dos recursos energéticos, digamos assim, do país. Contudo, o governo Vargas passou, no decorrer do ano de 1954, particularmente, por inúmeras crises. Essas crises inicialmente foram geradas por greves, os trabalhadores estavam insatisfeitos em diversas categorias, com salários muito baixos. Essas greves ameaçavam paralisar o governo, e o ministro do Trabalho de Vargas na época, o João Goulart, com o apoio do presidente, optou por uma saída no mínimo curiosa. Ele aumentou o salário mínimo em 100%. É óbvio que essa atitude, que tinha um viés populista, digamos assim, para ter o apoio desses trabalhadores, desagradou o empresariado, né, que passou a fazer uma oposição cada vez mais forte. Setores da UDN também passaram a se opor cada vez mais ao governo Vargas, com destaque para um jornalista, dono de um pequeno jornal, a Tribuna da Imprensa. Esse jornalista ele era chamado de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um crítico ferrenho, realizou uma campanha de críticas ao governo Vargas através do seu jornal. E ocorreu, a partir daí, a situação foi se tornando cada vez mais acirrada, né, cada vez mais polêmica entre Lacerda e Vargas, até que um episódio marca essa situação, que é o atentado que Lacerda vai sofrer no Rio de Janeiro, vai sobreviver, vai levar um tiro na perna, vai ocorrer uma investigação desse atentado, e vão chegar à figura de Gregório Fortunato, que era segurança particular, digamos assim, de Getúlio Vargas, e envolvia diretamente o presidente no episódio. A partir daí, a pressão pela renúncia de Getúlio Vargas se tornou insustentável. Setores militares queriam dar um golpe, havia esse plano, digamos assim, de um golpe, né, de implementar uma ditadura militar já em 54. Contudo, Vargas não aceitou as pressões, não aceitou as imposições que tentavam fazer a ele, e no final de agosto, né, no dia 24 de agosto de 1954, 19 dias depois do atentado, Vargas comete suicídio e causa uma comoção gigantesca. Vargas era muito querido por grande parte da população brasileira. Na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, a comoção foi imensa. Carlos Lacerda teve que se refugiar num navio da Marinha, ou seja, a situação ficou bem tensa após o suicídio de Vargas, e esse episódio acabou adiando, digamos assim, o golpe que os militares tentavam realizar já em 1954. Após a morte de Vargas, quem assumiu foi o Café Filho, que era o vice-presidente, se aliou a setores conservadores, tentou realizar algumas reformas ainda no seu governo, só que teve problemas de saúde, e quem substituiu ele foi o presidente da Câmara, Carlos Luz, que também não continuou no governo e acabou sendo substituído por Nereu Ramos. Foi um momento bem tenso, né, bem polêmico da história
da política brasileira após o suicídio de Vargas, mas nós tivemos novas eleições e o vencedor do processo eleitoral foi o político Juscelino Kubitschek. Kubitschek tinha uma proposta bastante inovadora, né? A própria propaganda política que ele adotou era muito ambiciosa, 50 anos em 5. Ele prometia que ia, digamos assim, modernizar o país no seu curto mandato, digamos assim. Ele tinha uma política desenvolvimentista, criou o plano de metas, um plano que tinha uma série de objetivos, como a questão do incentivo ao desenvolvimento do transporte, com a construção de estradas, da expansão da energia, da indústria de base. Ou seja, o plano de metas de JK ele tinha objetivos bem ambiciosos. Juscelino Kubitschek foi responsável por diversas obras públicas, a própria rodovia Belém-Brasília, e por fim a construção da nova capital, a cidade de Brasília, que foi inaugurada no final do governo dele e que é o grande marco, né, digamos assim, do governo, da sua administração, né, que ocorreu a mudança da capital federal que anteriormente se situava na cidade do Rio de Janeiro. Juscelino Kubitschek termina o seu mandato e é sucedido por Jânio Quadros, que vence as eleições em 1961. Possivelmente Jânio Quadros tenha sido um dos mais polêmicos presidentes da história brasileira. Ele ficou pouquíssimos meses no cargo, adotou uma política extremamente polêmica com relação aos seus próprios aliados e isso abreviou o mandato dele. Mas alguns detalhes sobre Jânio Quadros. Primeiro é que ele teve uma carreira política meteórica, fantástica. Em 13 anos ele conseguiu, do cargo de vereador, a assumir o cargo da presidência. Ou seja, ele foi vereador, prefeito, governador e presidente de forma sucessiva. Uma carreira meteórica, uma carreira fantástica, mas que tão rápido foi a ascensão que ele teve para chegar à presidência, foi o fim do governo dele, que durou poucos meses, volto a repetir. Ele foi eleito pela UDN, né? Mas, durante seu mandato, durante sua gestão, ele adotou uma postura completamente, digamos assim, polêmica, volto a repetir. Chegou a abrir negociações diplomáticas com a União Soviética, mandou o vice-presidente João Goulart fazer uma visita diplomática à China, convocou Che Guevara, tudo isso na época da Guerra Fria, no auge da Guerra Fria. E isso fez com que a própria UDN, partido que ele tinha sido eleito, começasse a fazer oposição ao governo dele. Sem apoio político, sem sustentação do seu governo, João Goulart, Jânio Quadros renunciou, deixou uma carta misteriosa. Hoje os historiadores acreditam que a renúncia de Jânio Quadros se deu por uma estratégia política. Ele visava ser chamado novamente para assumir o cargo, mas com poderes mais extensos, digamos assim. Fato que não ocorreu. Ele renunciou e ninguém chamou ele de volta, digamos assim. Após a renúncia de Jânio Quadros, ainda no ano de 1961, quem assume é João Goulart. Só que teve toda uma polêmica para que João Goulart assumisse. Primeiramente que João Goulart estava na China, na época da renúncia do Jânio Quadros. Em segundo lugar, na época, naquele contexto, presidente e vice eram de partidos muitas vezes opostos, diferentes. Por quê? Porque havia eleição para presidente e havia eleição também para a escolha do vice, que poderiam ser políticos, volto a repetir, de partidos completamente opostos. O fato que ocorria nesse contexto aí. João Goulart, enquanto que Jânio Quadros era da UDN, João Goulart, o vice, era do PSD, com ligação com o PTB, ou seja,
era um vice-presidente que, na ótica de muitos empresários, ele era visto como comunista, ou seja, ele não era benquisto pelas elites brasileiras naquele contexto, particularmente quando lembravam do momento em que ele tinha sido ministro ainda do Getúlio Vargas e tinha aumentado o salário mínimo em 100%. João Goulart acaba assumindo, só que com poderes reduzidos. Cria-se um regime parlamentar, um parlamentarismo no Brasil, para tentar diminuir os poderes de João Goulart. Quem assume o papel de primeiro-ministro é Tancredo Neves. Esse parlamentarismo dura pouco tempo, porque nós tivemos um plebiscito, e a maioria da população optou pela volta, digamos assim, do presidencialismo. João Goulart, assim que retoma os seus poderes totais, estabelece o plano trienal para, digamos assim, melhorar a economia, melhorar a própria questão da reestruturação do país, e logo em seguida as reformas de base, que eram reformas diversas, entre elas a reforma agrária, a reforma tributária, etc., que ameaçavam, muitas vezes, na ótica das elites, os interesses dos grupos dominantes. Aí começaram a conspirar contra o governo de João Goulart. Setores do exército, da burguesia, o próprio diplomatas norte-americanos que estavam aqui no Brasil, né, ou seja, o próprio governo norte-americano, setores da igreja, vários setores políticos e sociais começaram a conspirar contra o governo de João Goulart, até que no final de abril de 1964, os militares deram um golpe e destituíram o João Goulart do poder. A partir daí começa a fase que ficou conhecida como ditadura militar, cujo primeiro presidente, digamos assim, que foi nomeado, foi o Castelo Branco, o general Castelo Branco. Mas isso já é uma outra história, já é uma outra temática a ser discutida, e eu agradeço pela atenção de vocês e até a próxima.